A gente vai voltar a falar do tal projeto aprovado no Congresso Nacional, com o reajuste para os servidores e com os penduricários. Tem um detalhe, 5 horas ali de discussão. Acho que nem discussão houve, né? Porque foi assim, bom, alguma coisa que gerou um incômodo em alguns parlamentares, mas já havia saído acordado da reunião de líderes. Quando essas coisas são acordadas a portas fechadas, há uma orientação dos líderes às suas bancadas e aí a maioria tende a respeitar. 5 horas para aprovação da urgência da pauta, que é um mecanismo que permite. Eu sempre ressalto aqui, porque tem gente que não sabe ainda, né? Mas se assiste o Bastidores CNN sabe, porque eu sempre falo. A urgência é para que o projeto não vá para as comissões e passe direto para o plenário. E isso muitas vezes é usado como um mecanismo para abafar um debate, para que um projeto polêmico não seja de conhecimento público. Em seguida, houve a votação em plenário, Matheus, e essa aprovação, a gente vem falando aqui, você traz essa análise muito acertada, coloca o presidente Lula numa encruzilhada. Não à toa, Matheus, a gente já está abrindo os portais e vendo muitos ministros dizendo que não houve acordo com o governo, não. Alguns integrantes do PT até admitindo que o presidente Lula vai vetar essa proposta. Perfeito, Tainá. A questão da urgência não é à toa que a Câmara e o Senado têm diversas comissões temáticas que existem justamente para analisar os casos antes que chegue ao plenário. Por exemplo, esse seria um caso da CCJ, que analisa a constitucionalidade das medidas, ter se debruçado sobre o tema. Mas não, foi direto para o plenário. E importante também frisar, né, Tainá, que foi votação simbólica. Portanto, não precisavam os 513 deputados deixar sua marca. Quem se opôs deixou registrado a oposição ao projeto, mas os demais apenas seguiram a orientação dos líderes, que é de fato o grupo que dá as cartas e dita o ritmo do trabalho. Mas não houve nenhuma votação nominal, que a gente chama, para que os deputados pudessem se apresentar e os senadores e dizerem se de fato são a favor de funcionários públicos, da elite do funcionalismo, que já ganham muito bem, terem ainda direito a tal licença compensatória que foi criada, que dá direito a 1 dia de folga depois de 3 de trabalho, e caso o dia de folga não seja exercido, aquilo vira no fim do mês pecúnia, vira dinheiro. Portanto, é um valor muito alto, chamou atenção a questão da coerência. A Câmara, que tanto fala em reforma administrativa, em combater privilégios, aprovou isso a toque de caixa muito rápido. O Senado também, a gente preparou uma arte, inclusive, para deixar bem claro como foi essa tramitação e para chamar atenção para os horários muito apertados, que muitas vezes levam horas e horas de debate. Foi tudo a toque de caixa, como eu acabei de dizer. 12h41, a mesa diretora apresentou o projeto. Menos de 1 hora depois já tinha relator nomeado e parecer escrito. Imaginem só, em menos de 1 hora, geralmente a gente lembra a briga acerca do PL anticrime, antifacção, que foi escolhido o relator de direita, mais próximo de Bolsonaro, ficou ali semanas e semanas apresentando diferentes relatórios, mas aquilo foi um processo de debate, de construção com a sociedade, queira ou não, critique ou não aquele projeto. Mas nesse caso não teve esse debate público, em menos de 1 hora já tinha parecer e 1 hora e 14 minutos depois a Câmara já havia aprovado. Ainda teve um ou outro deputado que tentou ali se opor, tentou fazer um discurso mais firme, mas não foi suficiente e acabou sendo aprovado muito rápido, e o Senado seguiu o exemplo da Câmara, não foi muito diferente. 16h14 começou o trabalho no Senado. 1h30 depois, cerca de 1h30 depois, a Leila do Vôlei, que é a senadora relatora, já tinha apresentado o relatório, e menos de 5 minutos depois, ali 7 minutos depois, na verdade, o Senado já havia liquidado a fatura, já havia aprovado e beneficiado os próprios servidores, uma vez que o projeto diz respeito justamente aos servidores da Câmara e do Senado. E isso deve se juntar também a um projeto muito similar que foi aprovado em dezembro em relação aos funcionários do Tribunal de Contas da União. Portanto, o presidente Lula tem agora esses 3 projetos na mesa dele para sancionar ou vetar. Se ele sancionar, ele vai ser muito criticado, já vem sendo muito criticado esse
projeto, ele está em ano de eleição, não interessa em nada ao governo levar para a eleição a pecha de que é a favor de privilégios da elite do funcionalismo, que já tem salários muito altos. Claro que os discursos favoráveis ao reajuste fazem sentido, são os servidores que constroem os projetos, que ajudam os deputados e senadores a redigir as leis e formatar, elaborar, portanto, políticas públicas eficientes e que tenham impacto na vida do cidadão. Mas eles já ganham muito dinheiro, já estão próximo do teto de 47 mil. Eles ainda precisavam dessa licença compensatória, que joga o salário para até 77 mil reais. Pois bem, isso quem dirá é a sociedade que já está pressionando, e vamos ver se o presidente Lula vai aceitar essa pressão popular e vetar e comprar uma briga com o Congresso, ou o contrário, vai sancionar e comprar uma briga com a população que já está aí sofrida. A gente sabe que o Brasil é um país pobre e cabe agora ao presidente Lula dar a palavra final. Na verdade, não a palavra final, desculpa, me equivoquei, porque depois da sanção e do veto ainda pode voltar para o Congresso derrubar ou manter o veto. Então, esse assunto ainda vai longe, mas hoje a bola está com o presidente Lula, que está debruçado. A Tainá já trouxe para a gente que está monitorando redes sociais, o Palácio do Planalto, para ver até que ponto o desgaste vai chegar no governo em relação a esses salários monstruosos da elite do funcionalismo público aqui em Brasília.